Podem se assentar. Temperança. Sabe o que significa? Literalmente, autocontrole. Você sabe que o mundo sempre ensinou autocontrole. O mundo sempre ensinou temperança, mas para o seu próprio bem, para o bem da própria pessoa. Pois se ela não se controlar, poderá ser presa, poderá perder o emprego, poderá perder a própria vida. No entanto, o fruto do Espírito Santo, aqui chamado de temperança, não foi dado para o bem da própria pessoa, mas para o bem do próximo, não para o bem de si mesmo. Jesus praticou temperança quando ele foi preso e acusado injustamente no jardim do Getsemane. Se não fosse temperante, teria chamado uma legião de anjos do céu que o teriam salvado e o livrado ali mesmo da crucificação. Mas ele suportou aquela humilhação para o bem da humanidade e não para o bem próprio. Aliás, todos os 9 frutos do Espírito Santo, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, foram dados para o bem das pessoas com quem nós convivemos, quer seja na família, no local de trabalho, quer seja na escola, quer seja aqui na igreja. Certa vez, o CWE, este grupo de norte-americanos que veio nos ajudar a construir a igreja, eles estavam construindo uma igreja em um dos países da América do Sul. E na segunda semana, no segundo time que veio juntamente com eles uma senhora. E ela surtou durante aquela semana. Ela teve uma crise de ira e ela não conseguiu mais se recompor. E ela passou a semana inteira irada, amargurada, discutindo, brigando e atrapalhando o espírito de paz, de amor, de gozo no meio daqueles irmãos. Foi uma semana muito difícil, pois do lado deles havia uma pessoa sem amor, sem gozo, sem paz, sem nada, mas principalmente sem autocontrole. Paulo garante que quem pratica o fruto do Espírito Santo não precisa de regras, não precisa ser vigiado e principalmente não precisa de lei, pois esta pessoa já cumpriu toda a lei, ou tudo que está na lei de Deus, através desses 9 frutos. Depois de elaborar o Código Penal brasileiro, no ano de 1940, o então ministro Francisco Campos e a sua comissão de juristas escreveram simplesmente o que uma sociedade saudável e pacífica precisava ser para ser feliz, precisava fazer para ser feliz. E resumindo, o Código Penal brasileiro, o fruto do Espírito Santo. Mas este fruto só pode ser concedido para as pessoas salvas, pessoas habitadas pelo Espírito Santo. E por isso mesmo, a nossa sociedade, apesar das leis, é egoísta, é desonesta, é violenta e é corrupta. Por que nesta noite precisamos exercer autocontrole? Por que precisamos do fruto da temperança? Para o nosso bem ou para o bem do nosso próximo? Vejamos 3 razões para o exercício do autocontrole. Para não ser dominado pelas paixões da carne, para não ser desprezado pelas pessoas e para não ser desumano para com os culpados. Meus amados irmãos, quem não tem autocontrole será dominado pela sua carne, pelas suas paixões, pelos seus desejos. Quem não tem autocontrole vai se tornar uma pessoa abjeta, desprezível, uma pessoa em quem ninguém tem prazer. E quem não tem autocontrole será desumano, será cruel para com as pessoas mais fracas e culpadas. Então, em primeiro lugar, autocontrole para vencer a nossa carnalidade. Paulo disse: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Antes da salvação, a nossa carne ocupava o primeiro lugar dentro do nosso coração. Nós fazíamos tudo que a nossa carne ansiasse no âmago do egoísmo.
Eu sei que muitos perdidos não são imorais e não são desonestos. Não são imorais e não são desonestos. Mas você sabia que toda pessoa perdida é egoísta? Por melhor que ela seja, se ela é perdida, ela é egoísta. E infelizmente, há salvos também que são egoístas. Após a nossa salvação, aí Deus escolheu um lugarzinho para a nossa carne, que se chama a cruz, ou crucificação. Assim como Jesus Cristo foi crucificado, nossa carne precisa ser crucificada. Lá ela pode ser controlada, lá ela pode ser vigiada até o dia da sua morte. Sim, meus amados irmãos, a cruz simboliza a morte. E a única vitória completa que eu e você teremos contra a nossa carne será através da morte. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós podemos agora crucificar a nossa carne com os seus desejos, mas não podemos nos livrar da carne até o dia do nosso encontro com Deus. Por isso mesmo, não existe crente perfeito, não existe pastor perfeito, não existe igreja perfeita, não existe cônjuge perfeito, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. E é melhor entender esta lição, ou você jamais será feliz em Cristo. A doutrina da impecabilidade é uma heresia. Há quem pregue que uma vez salvo, você jamais irá pecar contra Deus. Em Cristo Jesus, no entanto, nós vamos pecar menos. Em Cristo Jesus, nós vamos pecar cada vez menos e pecados cada vez menores. Mas sempre iremos pecar até o dia do nosso encontro com Deus. Então, como explicar o texto de 1 João 5,18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Há duas explicações, até muito simples, para este texto. A primeira é que o contexto aqui ensina que o salvo, o crente salvo, não vive na prática do pecado. Ele peca, mas ele não é viciado no pecado. João mesmo disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, no caso do crente salvo, cheio do Espírito Santo, o pecado é um acidente na vida dele e não uma prática constante. O pecado é um incidente. Uma segunda explicação muito plausível é que também, uma vez salvo, o crente passa a possuir duas naturezas: a carnal, com a qual ele nasceu, e a nova, espiritual, que agora é chamada de novo homem, homem interior. E esta natureza, sim, a nova natureza, novo homem, o homem interior, é uma natureza perfeita, impecável, enquanto que a velha natureza, com a qual nós nascemos, piora a cada ano que passa. A nova natureza se mantém mais pura e mais intacta. Assim Paulo ensinou em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, meu homem salvo, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, é a natureza do pecado que nos leva ao pecado e que nos leva à desobediência, mas é a natureza de Deus, a nova natureza, que nos leva à obediência. Foi a nova natureza que nos trouxe à igreja nesta noite, amém, irmãos? E será a nova natureza que vai nos dar forças para vencer os nossos pecados. Por isso, não podemos brincar de perfeição com a nossa vida e muito menos com a vida de outras pessoas. Lembro-me que havia um jovem muito dedicado na igreja, filho de pastor, fiel, mas de repente ele passou por um longo período de depressão. Mas ele havia sido ensinado que não existe depressão, e que se alguém tem depressão, é sinal de que não tem a Deus, é sinal de que não é salvo. Infelizmente ainda existem pessoas que ensinam assim, e aquele jovem, acreditando que ele não podia ter depressão,
depressão era sinal de que ele não tinha Deus, ele, no desespero, tirou a sua própria vida. Então, se existe uma coisa que Deus nunca faz, é tirar a esperança de alguém. Amém, irmãos? Deus nunca vai tirar a esperança de alguém. E justamente porque nós somos pecadores, é que Deus nos ofereceu a ferramenta do fruto do Espírito Santo. Dentre os frutos, temperança, autocontrole. Claro, quem tira a sua própria vida jamais gozou deste fruto, ou deixou de produzi-lo. Temperança é o que irá nos guiar durante todos os momentos difíceis desta vida. Por que precisamos crucificar a nossa carne através do autocontrole? É um lembrete do que Jesus Cristo fez por nós no momento mais difícil de seu ministério. É um lembrete de que nós também precisamos carregar a nossa cruz. E é um lembrete de que a morte da carne sempre causa desconforto. Ninguém gosta de crucificá-la. E é um lembrete de que não podemos realmente dar ocasião à nossa carne. Enquanto a salvação é uma obra soberana da parte de Deus, e Deus fez tudo por nós, a nossa consagração já exige a nossa participação. Veja que quem crucifica a nossa carne somos nós, Deus não. Nós a crucificamos, porque é nossa decisão e não decisão de Deus. Mesmo assim, Ele nos dá as ferramentas. Quais? Os 9 frutos do Espírito Santo, dentre eles, autocontrole, temperança. Nós exercemos autocontrole todos os dias e nem percebemos. Para vir à igreja nesta noite, alguns de vocês tiveram que exercer autocontrole. Quando acordamos cedo, para o trabalho. Quando pagamos nossas dívidas. Quando recusamos ingerir bebida alcoólica. Quando dizemos não para o uso de drogas. E até mesmo quando saímos de casa para frequentar fielmente a casa de Deus, nós estamos tomando decisões que exigem autocontrole de nossa parte. Lembre-se, a carne crucificada ainda está viva, ela ainda está operante, mas enquanto ela estiver pendurada em uma cruz, a sua ação será limitada. Essa é a nossa condição até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus nos deu esta ferramenta chamada autocontrole, para nos ajudar a dominar a nossa carne, até o dia da nossa redenção. Quantos entendem? Digam amém. Você se lembra do personagem da mitologia grega chamado Ulisses? Pois é, Ulisses foi amarrado com 7 cordas novas ao mastro do navio, enquanto eles passavam pelo vale das sereias. E ele queria pular no alto mar enquanto ouvia aquele som. E se pulasse, ele teria sido devorado pelas sereias. Por isso ele foi amarrado com 7 cordas. Seus marinheiros tamparam os ouvidos com cera, mas Ulisses ele queria ouvir o som da sereia, e por isso ele se amarrou no mastro. Mas o som era tão alto, o som era tão atraente, que ele foi quebrando corda por corda. Mas os seus marinheiros o amarravam novamente. Ele quebrava as cordas e era amarrado novamente. A tentação de pular no mar era muito grande, mas seus amigos o amarravam novamente, até que o som da sereia se foi. E assim também, meus amados irmãos, crucificar a nossa carne quer dizer amarrá-la na cruz do Calvário, deixá-la ali na cruz do Calvário, e com a ajuda dos nossos pais, verdadeiros amigos, a ajuda da nossa igreja, principalmente do Espírito Santo de Deus, a carne vai ficar amarrada. Paulo apresentou a vitória no verso 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o verbo andar aqui significa de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Não podemos andar na frente dele, nem atrás dele, mas andar ao lado dele. Ou seja, ele está ao nosso lado todos os dias, assim como um papai anda ao lado de seu filhinho, caminhando pelas ruas. Nesta noite, para não ser dominado
pelas paixões da carne, precisamos de autocontrole. Em segundo lugar, autocontrole para conviver bem com as pessoas. Talvez você não conviva bem com as pessoas porque você possui um espírito descontrolado. Mas Paulo disse, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Assim como acontece com os dons do Espírito Santo, Romanos 12, os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, podem causar o pecado de orgulho na vida dos filhos de Deus também. Paulo está dizendo, não se vanglorie das bênçãos de Deus, pois o seu orgulho irá irritar, provocar as pessoas que estão ao seu redor. Certa vez, ficamos uma semana inteira na casa de um casal durante uma conferência missionária. E para mim era nítido que a dona da casa, ela estava tentando espelhar os 9 dons, ou melhor dizendo, frutos do Espírito Santo, durante aquela semana que estávamos convivendo com eles. O problema é que não parecia natural, parecia algo forçado, superficial, para impressionar os seus hóspedes. Será que ela conseguia ser assim, tão perfeitinha, quando estava sozinha em casa com os filhos e o marido? Aí eu pedi perdão a Deus, mas ao invés de ter sido abençoado, eu fiquei chateado com a exibição daquela irmã. Mal podia esperar para ir embora daquela casa. Meus irmãos, o fruto do Espírito Santo precisa ser natural, precisa ser contínuo, ou não é fruto, é apenas uma atuação da nossa parte. E são as atuações da nossa parte que estão causando hoje à noite inveja e conflitos entre nós. Apesar dos 9 frutos, Paulo está ensinando que nós não podemos usá-los para a nossa própria glória, e que apesar deles, nunca seremos donos da verdade. Um jovem seminarista, ele saiu muito confidente do seminário para pastorear uma nova igreja. Mas ele cometeu 2 erros imperdoáveis enquanto pastoreava aquela igreja. E ele conseguiu perdê-la em menos de 1 ano, por 2 razões. Ele se achava o dono da verdade, ele tinha diploma de seminarista, e ele tinha orgulho de sua preparação teológica e acadêmica. Aí o missionário que havia fundado aquela igreja, ele perdeu a igreja, viu que a igreja foi destruída, e ele fez a pergunta, o que nós fizemos de errado? E a resposta que ele não queria ouvir, vocês chamaram um neófito para pastorear a igreja de Cristo. E Paulo disse, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Nesta noite o diabo tem a capacidade de transformar os nossos dons, os nossos frutos, em pecado, quando permitimos o orgulho em nossas vidas. Para evitar a inveja entre nós, a irritação, Paulo disse então, não busque a sua própria glória, não busque os seus próprios interesses, não fique exibindo os seus dons e os seus talentos. Paulo reconheceu, meus irmãos, que existe o pecado inverso da inveja. Ou seja, nós não temos inveja de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, mas eu quero que os outros tenham inveja de mim. Este é o pecado inverso da inveja. Você não inveja ninguém, mas quer ser invejado. Pastores querem ser invejados, querem que os outros tenham inveja da sua igreja, do seu ministério, da sua pregação. Irmãos querem que outros tenham inveja do seu dinheiro, do seu carro, da sua fama, do seu emprego, da sua casa, da sua beleza física, da sua preparação acadêmica. E Paulo ensina que se os frutos do Espírito não forem genuínos, a nossa atuação artística irá causar inveja, irá causar irritação nas pessoas, ao invés de abençoá-las. Portanto, precisamos de autocontrole até para não fabricar o fruto falso do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo disse, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
precisamos de temperança para não sermos fingidos, mas apresentar a Deus e ao mundo o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Nós sempre achamos que o nosso problema está do lado de fora de nós, pessoas e circunstâncias, mas Gálatas 5 está nos mostrando que devemos fazer uma autoexaminação, passar a olhar para dentro de nós. Por quê? Porque o problema geralmente está em nós. Santo Agostinho costumava fazer esse tipo aqui de oração: Senhor, me livre daquele homem mau e ímpio, que geralmente sou eu mesmo. Com esse tipo de atitude, nós iremos cultivar os 9 frutos do Espírito Santo. E nós vamos passar a andar lado a lado com o Espírito Santo de Deus, de forma natural e espiritual. Por que precisamos de temperança? Para não sermos dominados pela carne, para não sermos desprezados pelas pessoas. E por último, autocontrole para perdoar facilmente os culpados. E eu quero demorar um pouquinho aqui neste ponto. Autocontrole para perdoar facilmente os culpados. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sempre haverá culpados entre nós, desde os menores culpados até os maiores culpados. Mas Paulo ensina que devemos, nesta hora, praticar autocontrole para com as pessoas culpadas e não autojustiça para com as pessoas culpadas. Por quê, pastor? Porque todos nós seremos culpados um dia. Ou porque todos nós somos capazes de cometer qualquer pecado um dia. Quantos entenderam isso? Duro ouvir este ensinamento, mas é verdadeiro, para que não seja também tentado, disse Paulo. Nós não podemos usar aqui os 9 frutos do Espírito para expulsar os pecadores da igreja, mas sim para restaurá-los com cuidado e mansidão. Eu disse, duro de ouvir este ensinamento, mas é bíblico. Paulo não está se referindo aqui ao pecador impenitente, aquele que vive do pecado, para o pecado, e que jamais se arrepende e jamais vai se arrepender. Não. Para esse tipo de pecador, Paulo tem uma outra mensagem. Paulo tem uma outra atitude. Mas Paulo está falando aqui de pecadores que caíram sem querer no pecado, pecadores que se acidentaram no pecado, caiu em uma tentação, mas não alguém que vive na prática do pecado. Para quem vive na prática do pecado, sem arrependimento, Paulo já disse outra coisa. Ele disse, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Agora a expressão ofensa quer dizer culpa, e a expressão encaminhai era um termo médico, usado para encaixar, um dos ossos do braço ou da perna, que havia se deslocado, ou seja, com muito cuidado, para que o paciente não sofra além do necessário. Então Paulo está dizendo, quando alguém dentre nós for surpreendido, cair no pecado, se tornar culpado, nós vamos encaminhar o tal com espírito de mansidão, sabendo que poderíamos estar no lugar daquela pessoa. Só que depois de 3 décadas, eu já percebi que são poucas as igrejas que conseguem restaurar os culpados. Geralmente, os culpados são expulsos da igreja, geralmente eles são colocados num freezer, e eles são congelados pela igreja, e geralmente não podem nem mais voltar aos cultos da igreja. Mas de forma prática, como que podemos restaurar um ofensor dentre nós?
seguindo o parâmetro bíblico, se a ofensa não foi pública e não prejudicou a terceiros, tratá-la em particular só com o ofensor. Se a ofensa foi pública e prejudicou a terceiros, tratá-la em particular com o ofensor e com a liderança da igreja. E se a ofensa foi pública, prejudicou a terceiros, não houve arrependimento, aí tratá-la com a liderança da igreja e com a igreja. Mas em hipótese alguma, impedir o ofensor de continuar frequentando os cultos da igreja. Podemos retirá-lo de cargos, podemos tirá-lo da liderança provisória ou permanentemente, mas não podemos expulsá-lo do culto da igreja. Vamos fazer uma leitura cuidadosa de Mateus 18, 15 a 17. Veja só Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Na maioria das vezes, a gente ganha o irmão aqui, nesta primeira fase. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se você não conseguiu na primeira etapa, há de conseguir na segunda etapa. E se não as escutar, aí sim, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em outras palavras, se você não ganhar o seu irmão, se ele não se arrepender, se não houver restauração, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. A expressão encaminhar o tal, literalmente quer dizer restaurá-lo ao seu estado anterior. Ninguém gosta de ouvir isso, mas nós temos que lutar para restaurar alguém que acidentalmente caiu em pecado para o seu estado anterior. Este ensinamento é muito difícil, principalmente para aquelas igrejas legalistas e perfeccionistas. Obviamente, a igreja precisa aplicar o bom senso em todas as situações que ocorrem em relação ao pecado. Nem todo pecado é igual, eu sei, mas não podemos fugir da obrigação de restaurar um irmão que caiu em alguma ou algumas ofensas. Algumas pessoas esperam que eu condene, que eu julgue e que eu persiga. Um colega de ministério que há alguns anos atrás caiu em pecado e agora voltou a pastorear novamente, pelo que soubemos. Mas eu não posso condená-lo. Eu não sei se ele foi restaurado ou não. Eu não sei se a igreja onde ele se encontra hoje conhece o passado dele ou não, mas eu sei disso. Se ele foi restaurado debaixo da autoridade de uma igreja local, nós temos que respeitar o que a palavra de Deus ensina. Eu sei que uma igreja local, ela tem autoridade de Deus para restaurar alguém que tenha caído em pecado. Se a pessoa cometeu crime, deve responder diante da justiça. Mas se cometeu pecado, ela precisa se arrepender e ser restaurada através de uma igreja local. Só a igreja local tem a responsabilidade de restaurar um irmão que tenha caído em ofensas. Porque a igreja local está debaixo da autoridade de Deus. Então, que me acusem de ser liberal ou mundano, pois eu não sou nem liberal e nem mundano, mas que jamais me acusem de ser legalista ou farisaico. Pois eu tenho muito temor dessas palavrinhas aqui, ó. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Lembro-me de uma filha que vivia a dizer que ela jamais perdoaria o pecado que sua mãe havia cometido. E realmente ela era implacável contra sua mãe, até que alguns anos depois, ela cometeu o mesmo pecado da mãe.
Mais uma vez, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Dá-nos uma igreja com os 9 frutos do Espírito Santo, e nós entregaremos uma igreja cheia do poder de Deus. Assim, Carlos Spurgeon resumiu 5 dos 9 frutos. Sobre o amor, ele disse: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Sobre a paz, Jesus, envie-nos este espírito de amor, nós te suplicamos. Sobre a paciência, quando alguém te machucar, lembre-se disso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Benignidade, Deus vê, Deus cura, Deus restaura. Confie em Deus. Mansidão, uma pequena fé levará tua alma para o céu. Uma grande fé trará o céu para a sua alma. Depois de estudar os 9 dons, compartilhar os 9 dons, eu já resumi os 9 dons da seguinte maneira, é meu resumo. Amor, eu não tenho, mas eu vou buscar. Gozo, eu só encontro em Jesus. Paz, eu só possuo nas promessas de Deus. Longanimidade, eu tenho que tratar o próximo como Deus me trata. Benignidade, eu tenho que ser bom para com todos. Bondade, eu tenho que ser bom, mas principalmente para os domésticos da fé. Fé, eu tenho que agir diante do que eu creio e continuar crendo. Mansidão, eu tenho que deixar Deus me defender. Temperança, o que vimos hoje à noite, eu tenho que controlar os meus instintos para o bem do meu próximo. E sabe qual será o resultado? Verso 23. Vamos ler todos juntos? Verso 23. Uma frase bem curtinha. O resultado dos 9 dons do Espírito. Todos digam juntos. Contra estas coisas não há lei. Então, se você e eu conseguirmos desenvolver todos esses frutos, praticar cada um deles, não vamos precisar de regras, não vamos precisar de lei, não vamos precisar de supervisão, porque o Espírito Santo vai nos guiar em toda justiça e em toda a verdade. Pai querido e glorioso,